Vamos começar então. O nosso assunto hoje é a família. Então, vamos falar sobre a nossa família. Vamos lá? A primeira tela. Você não precisa, tá? Só lembrando, você não precisa é, gravar isso aí, porque vai aparecer depois. Eu vou disponibilizar assim que acabar, 10, 15 minutos depois, vai chegar no nosso grupo VIP do Telegram para todo mundo esse material muito especial que a gente preparou com o nosso time, com o Matheus, com o Augusto, um timaço que a gente montou para levar às pessoas essa palavra de vida. Vamos lá. A família é o nosso pilar de apoio, conforto, onde convivemos e encontramos o amor, a alegria e a força para juntos vivermos nossa jornada nesse mundo. Então, a família é o pilar de apoio. Nós falamos ontem sobre o pilar de sustentação, que é Deus, né? Quando nós edificamos e colocamos a nossa vida sobre a rocha que é Deus, que estabelece, que sustenta. Aí vem a família, que é o nosso apoio, porque todos nós temos emoções. Jesus se reunia com os seus. Veja você que Jesus sempre estava indo numa casa. Jesus sempre estava indo numa casa. Jesus ia numa festa de casamento, não foi o primeiro milagre? Ele foi aonde? Num casamento, em Caná na Galileia. Jesus ia sempre partir o pão na casa de alguém, Jesus sentava-se com os pecadores, entrou na casa de Zaqueu, curou a sogra de Pedro, e aí, quando levaram um paralítico e desceram pelo telhado, Jesus estava em mais uma casa. Quantas casas, né? A casa de seus irmãos, a casa de seus pais, Jesus estava sempre ali. Era um homem de família, né? E diz aqui: estes nossos parceiros unidos pelo sangue e pelos laços mais fortes desse mundo, as pessoas cujo mais nos importamos e literalmente damos a vida para ver a alegria, o sorriso e bem-estar de nossos pais, filhos, cônjuges, sobrinhos, tios. Afinal, esta relação é o nosso foco. São as pessoas que nos dão motivo a sorrir, trabalhar, acordar todos os dias. São as pessoas que procuramos, às vezes, durante uma vida para construir uma família na união sagrada de um casamento, a fim de adicionar mais pessoas a uma maior e mais unida família. Então, quem é a família? São aquelas pessoas que estão ali, junto de nós, né? Você é casado, então você tem ali a sua esposa, você tem ali os seus filhos, você tem os seus pais, tem os seus avós, e aí vão chegando os demais, né? Aí você tem o seu tio, tem lá uma comadre, um compadre, tem uma pessoa mais chegada sua, que sempre lhe deu apoio, ajuda, né? Nós temos afinidade com tantas outras pessoas. E deixa eu falar uma coisa aqui sobre a família, né? Tem muita gente que depois que se converte, que conhece o amor de Deus, ao invés de proliferar a vida, de propagar as coisas boas, começa a julgar os outros e começa a criticar, critica a irmã, porque critica o cunhado, critica o filho, aí começa a criticar o cônjuge que porventura não se converteu, critica um, critica outro. Aí eu vou falar uma coisa para você. Você vai acabar ficando sozinho, vai acabar na sua velhice sozinho, porque você vai se tornar uma pessoa tão insuportável, tão desagradável, que ninguém vai querer ficar perto. Então, muito cuidado com isso. Eu sempre conversei isso com a Rose, porque
Você, quando chega na faixa etária que nós estamos, você tem à sua frente pessoas mais velhas que já não gostam de coisas que você ainda gosta. E você não pode criticá-las porque você não chegou na idade dela ainda. E você tem atrás de você pessoas que fazem coisas que você não faz mais. São os mais jovens, seus filhos, por exemplo. Né? Meu filho ainda gosta de coisas que eu não gosto mais, que eu não me dou mais com aquelas coisas que ele gosta. Mas o que você tem que tomar cuidado para você não se tornar uma pessoa tão desagradável, mas tão desagradável que daqui a pouco os seus filhos não querem estar perto de você, os seus avós e os seus pais não querem estar perto de você e ninguém mais queira estar perto de você. Aí você, mas eu conheci a Deus, tá? Eu me converti, se é o seu caso, mas eu não posso impor isso para as pessoas, entalar isso, colocar isso goela abaixo das pessoas. Eu não tenho, eu e você, nós não temos esse direito, tá? Nós não temos esse direito de fazer isso, de impor, de brigar. Não faça isso, porque senão você vai distanciando essas pessoas de você, né? Aí continua a gente aqui dizendo o seguinte: as relações familiares nem sempre são tópicas e alegres, com problemas familiares decorrentes de atitudes, escolhas. Brigas acabam por criar rachaduras nesse importante pilar, que precisa estar rígido e forte para que não quebre, não desmorone. O sucesso, a alegria depende muito em comunicar, entender os problemas e os laços que estão a rachar na estrutura da família. É disso que trataremos aqui. Então, o que a gente está abordando aqui na introdução? Você tem que ver o que pode estar causando as fissuras, as rachaduras na sua relação familiar. Então eu volto ao que eu falei há pouco. Será que você não é aquela pessoa que só condena os outros? Que tudo seu está certo e tudo dos outros está errado? Porque a gente está falando de pilares, a gente está fazendo essa mentoria, gastando o nosso tempo, você está investindo o seu tempo para a gente melhorar. A gente não pode terminar essa mentoria amanhã do mesmo jeito. Então, será que você não é aquela pessoa? Porque a gente não está aqui para culpar os outros, a gente está aqui para cuidar da gente. Eu não vou mudar o mundo, mas posso fazer o meu mundo melhor. Então, o que eu e você podemos melhorar? O que eu e você podemos nos aperfeiçoar? Hoje, tratando das relações humanas. Então, para de você, é o fulano, o Beltrano, o meu marido, a minha mulher. Não. Vamos cuidar de nós. Quem está ouvindo esse vídeo, essa live, somos nós. Então, o que você pode melhorar nas suas relações humanas? Com os mais idosos? Respeito, compreensão, atenção. Amanhã nós seremos os idosos. O que você pode fazer? Paciência. Então, tenha paciência. O que você pode fazer com os mais jovens? Ouvir, gostar, aprender a respeitar as diferenças, que são gerações diferentes. A geração dos meus pais é uma, a minha é outra e a do meu filho é outra. E a dos netos que virão é outra geração, tá? Pessoas que têm 10 anos a menos que o meu filho já é uma outra geração. São gerações que estão mudando. E com a tecnologia, com o advento de tanta informação, você tem que ver o que causou uma rachadura. Por exemplo, na sua relação com a sua irmã, com o seu irmão. Vocês brigaram feio, o que foi? Né? Você tinha o direito de entrar naquela questão?
Ah, mas era o pai, a mãe. Muita gente diz assim, ah, mas aqui eu não sei mentir. Eu falo a verdade, tá? Mas nem tudo que você pensa você pode sair falando. Porque palavras podem destruir vidas, destruir relações, né? Você vê que uma palavra, por exemplo, de um presidente de uma nação pode desestabilizar a economia, pode levar o país a um buraco. E uma palavra sua, pai, mãe, irmão, filho, esposa, marido, pode desestruturar a sua relação familiar. Então, muito cuidado, porque as palavras não voltam. Você falou, lançou a palavra, acabou, não volta mais. Então, é isso que nós estamos tratando na introdução. Vamos ver aonde pode haver fissura. Vamos tratar. É como se fosse uma barragem. Imagina você agora na sua mente uma barragem. Então, uma barragem, né? E ali tem água pressionando aquela barragem. E de repente aparecem fissuras, pequenas rachaduras. O que a gente pode fazer para tampar aquilo? Para que ela não rompa, né? Então é isso. O que a gente pode fazer para manter a nossa família unida? Vamos lá. Vamos dar sequência. Importância e conexão com a família. Então a gente fez a introdução, agora a gente vai tratar da importância e a conexão com a família. A família é o pilar que apoia o sagrado. Sua base que junto com Deus lhe sustenta, tá certo? Lhe dá base que juntos vão fortalecer todos os pilares. Com o pilar familiar firme, você tem a base para crescer, mais ainda sua conexão com Deus. E tem ainda mais força e apoio para juntos fortificar o pilar material do dinheiro. Então, que é o que vem amanhã. Então, edifiquei minha casa na rocha que é Deus, como a gente falou ontem. Aí, eu cuido da minha família, estou bem com a minha família, respeito a minha família, amo a minha família. Essa família tem problema? Tem. Essa família tem dificuldades? Tem. Essa família tem luta? Tem. Mas juntos somos mais fortes, tá certo? Família é o pilar que auxilia a sua fé e o seu bem-estar. Afinal, nenhum homem ou mulher nasceu para viver sozinho, sem companhia a ele. Tanto que na criação Deus preparou a Adão a presença de Eva, para juntos viverem. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. O homem não é uma ilha. Nós não fomos feitos para viver sozinhos, tá? Então, por isso que você tem que manter bem as suas relações. Ah, mas eu tenho que agradar todo mundo. Não, não é isso. Você não vai deixar de ser quem você é, mas você pode melhorar quem você é. Você pode melhorar suas palavras, né, seus gestos, suas atitudes. Você pode ser mais compreensível, afável, amigável, carinhoso. Então, o que você pode melhorar nas suas relações para que elas se tornem mais fortes? Porque todo mundo um dia vai precisar de alguém. Não seja orgulhoso, não sejamos orgulhosos para pensar assim, ah, eu não preciso, ah, eu vivo sozinho. Não, ninguém vive sozinho. Isso é mentira. Né? Diz aqui, essa conexão sagrada do sangue, de serem um só, e forte pilar com seus pais, cônjuges, a construir e fortalecer essa união. Então nós temos que estar em conexão. Né? Você não pode viver brigado. Até um texto que eu gosto muito que diz que não se pode colocar o sol sobre a nossa ira. Ou seja, o sol não pode baixar, não pode anoitecer com você brigado. Então não guarde mágoas, não guarde ressentimentos. Eu sei que muita gente diz assim, poxa, mas você não sabe o que fizeram comigo. Eu compreendo, eu não estou aqui questionando isso e tampouco tenho o direito de fazê-lo. Mas se você está conosco aqui no canal, é porque você aceita um pouco daquilo que nós temos para te orientar. Então, não guarde isso. A gente está vendo tanta gente aí nesses dias de pandemia, né, que se pudesse voltar atrás,
ter melhorado suas relações, né? Ter amado mais, ter cuidado mais, ter abraçado mais, teria feito isso. Porque tem gente indo embora, gente. E não tem rico, pobre, não tem. A doença, a Covid, não está escolhendo, não. Todas as classes foram tremendamente impactadas, né? Impactadas. Não é questão de aquelas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que não tem saneamento básico, não. Esse vírus veio para arrebentar. Então, o que vale a pena você ficar brigado com o teu marido? Ah, vale a pena você ficar brigado com seu filho, com a sua nora, com a sua esposa, com a sua mãe, com a sua avó? Não vale. Há uma máxima que eu uso bastante: quem pode mais, cede mais. Ceda, não vale a pena. Ah, você fica nessa queda de braço, briga daqui, briga dali. Quem tem razão? Aí daqui a pouco morre, fica tudo por aí, né? Mantendo as relações com a família. Construir uma relação familiar varia bastante, dado que, afinal, cada família, apesar de ter o mesmo princípio de união e cumplicidade, acabam tendo caminhos diferentes na construção dessa relação, nos comportamentos e impedimentos do dia a dia. Empatia e comunicação. Sempre aplique essas palavras-chave com sua família. A gente vai tratar delas. Vou até anotar. Empatia, tá? É importante. E a outra é comunicação. Comunicação, tá? Então, vamos tratar dessas duas aqui, ó. Empatia, né? Sempre aplique essas palavras com a sua família, parentes próximos e distantes. Sempre pratique a empatia de analisar a situação de outro ponto de vista. Ajudará a entender o ponto de vista. Ou seja, o que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. E se fosse você, do lado de lá? Então, ela teve essa reação. E se fosse eu? Ela se separou do marido. E se fosse eu? Ela saiu do trabalho. E se fosse eu? Né? Você tem um limite, aquela pessoa tem o dela, cada um tem o seu limite. E você não sabe como que ela estava, qual era o limite dela. Você não sabe qual era o limite dela. Ela talvez chegou no máximo, não dava mais. Você suportaria, ela não. Você aguentaria, ela não aguentou. Então se coloca no lugar. Quem sabe a sua irmã se separou, ou a sua mãe, seus pais, e você ficou muito triste com isso. Mas será que ela não estava numa relação abusiva? Tratamentos, né, abusivos? E ela não aguentou. E se fosse você, será que você teria aguentado? Então, a gente não tem o direito de jogar pedra, de culpar, de dizer por que fez isso, por que fez aquilo. Então, pense bastante nisso. Coloque-se no lugar do seu filho. A geração de hoje, né, a facilidade do acesso à internet, do acesso a tudo aí que a gente tem, né? Imagine se fosse a gente tendo acesso a todas essas coisas hoje. Será que a gente suportaria, atravessaria? Como é? Meu filho vai mal na escola. Se coloque no lugar dele. Por que será? Procure saber. Você vê, tem gente aí fora de uma sala de aula há um ano, gente. Há um ano. Imagina a cabeça de uma criança, pandemia, né? Nos últimos 100 anos, ninguém viu isso. É a maior crise sanitária dos últimos 100 anos que o planeta vive. Então, coloque-se no lugar do seu filho, coloque-se no lugar do seu familiar e entenda. Você viu ele emburrado, ele é uma pessoa alegre, está sempre rindo, mas aquele dia está emburrado, está chateado. Você perguntou por quê?
Ah, perguntei, ele falou que está quieto. Então respeita aquele momento dele. Ele está chateado, ele não quer falar. Talvez está com o comércio fechado, o negócio não foi bem, tem conta para pagar, está lá o salário dos funcionários. Ah, ele tem que reagir, sim, mas cada um reage de um jeito. Nem todo mundo reage da mesma maneira. Então, empatia, se colocar no lugar do outro, se coloque no lugar do outro, tá? Não julgue. É muito fácil a gente jogar pedra, né? Muito cuidado com isso. E a comunicação. Vamos lá, deixa eu ler primeiro, eu já explico. É a chave para impedir confusões e desentendimentos simples por uma frase não dita ou mal colocada. Sempre se posicione e busque entender e fazer ser entendido em cada palavra e atitude. Tem gente que quer que o outro adivinhe. Adivinhe. Né? Tem coisas que até hoje eu não consigo adivinhar da Rose. Tem coisas que ela não adivinha de mim. Tem sem comunicação não dá certo. Você tem que perguntar. Né? Eu sempre procuro planejar o meu dia seguinte. Aviso o que eu vou fazer. Falo aonde eu estou. Para que não haja confusão. Não há desconfiança. Nem da minha parte, nem dela. Mas o que custa você comunicar? O que custa você dividir? Né? Então, se você não comunica, já diz o ditado, quem não se comunica se estrembica, né? Se estrumbica, seja como for em cada lugar, mas tem gente que é assim mesmo, que ela não se comunica, ela, sabe, vai fazendo as coisas e quer que o outro adivinhe. A roupa, o que a gente vai fazer no final de semana? Vamos supor que não tivesse pandemia, agora todo mundo está em casa, tá? Mas e aí? Aí você não comunica, quer sair em cima da hora. Tem coisas que dá para fazer em cima da hora, mas se você programar é melhor. O que você quer fazer? Eu normalmente pergunto, o que você quer fazer esse final de semana? Aí no outro ela, o que você quer fazer? Faço o que ela quer, no outro ela faz o que eu quero. Às vezes é 2 vezes o que eu quero, uma que ela quer. Às vezes é 3, depois empata, depois... E assim você vai levando. E assim você vai convivendo. Né? Qual foi a última vez que você elogiou uma comida, elogiou a pessoa, elogiou uma ação, uma atitude? Então faça isso. Comunicação. Então essas duas coisas aqui, ó, empatia e comunicação. Vamos trabalhar elas bem fortes, tá? A gente vai voltar nesse assunto ainda. Vamos seguir aqui? Evite brigas e foco no acolhimento. Vamos lá. Com empatia, que é se colocar no lugar do outro, e comunicação, você já elimina grandes focos de possíveis brigas e desentendimentos. Mas como encerrá-las caso seja inevitável que ela comece? Começou lá uma confusão. Quando um não quer, 2 nunca brigam. Busque a tranquilidade, busque a racionalidade, a calma para discutir assuntos. Guie seu parceiro a ambos se acalmarem. Então, eu no começo do meu casamento falava, a Rose falava mais alto. Aí eu falava mais alto que ela falava mais alto que eu. E aí a briga começava. E isso não é saudável. E hoje isso não existe. Então, se começou alguma coisa de desentendimento, um dos dois se cale. Se é você que está aprendendo isso agora, se cale. Ah, mas estou me humilhando. Não, pare com isso, tá? Quem pode mais, cede mais. É só você mudar a frase. Você está se humilhando. Quem pode mais, cede mais. Você pode mais, você cede. Não fala nada. E aí o nível de estresse abaixa, o outro volta à racionalidade, pensa que também não deveria ter agido daquela maneira e é vida que segue. Então, primeiro, empatia, depois comunicação. E essas brigas têm que ser evitadas. Você viu que a pessoa não está legal, seu filho não chegou legal do trabalho, está chateado, risco de ser demitido, preocupado. Então, conversa. Tem dia que ele não quer, outro dia ele vai falar com você, né? Mas não fica estorvando, estressando.
Ah, você não quer falar o que que foi? Ah, e não sei o que. Aí vai virar confusão, vai ter problema. Cuidado, ficar calmo e mostrar outra face não significa se submeter a opiniões e imposições, olha só. Mas sim significa evitar discussões de cabeça quente. Porque, olha, nunca tome decisões sob forte emoção. Você vai falar bobagem. Aí você vai falar uma palavra, uma frase maldita. Maldita, é maldita mesmo, mal pronunciada. E ela vai virar maldita. Porque ela foi, como ela foi maldita, mal colocada, mal pronunciada, aquilo pode estragar teu casamento, pode estragar sua amizade, pode estragar aquela relação pro resto da vida. Porque a outra pessoa pode depois não entender. Então, muito cuidado. Tá de cabeça quente? Sai de cena. Respira. Respira. Conta até 10, 100, 1000. Vai correr, vai andar de bike, vai dar uma volta, vai treinar, vai arejar. Pega o carro, abre o vidro. É verdade. Você está aí na pandemia. Está preocupado com as contas, está preocupado como vai pagar aluguel, está preocupado como vai pagar o salário dos funcionários, como vai receber o seu salário. Então, busque coisas que dê a você essa válvula de escape. Todo mundo precisa, pessoal. A gente já falou de Deus ontem, agora eu estou falando da família, tá? Não é só oração, não. A gente falou de oração ontem. Aqui a gente está falando da ação de um ser humano em relação a outro ser humano. Entende? É a sua relação com outro ser humano. Então, acolha os erros e as dificuldades, construam pontes e não muros, né? E caminhos para superar erros e adversidades e não destruição. Então, não fique apontando, é você, é você. Nós estamos falando conosco. Então, isso está servindo para mim, o que eu estou falando para vocês está servindo para mim. O que eu posso melhorar nessa mentoria? Eu já entendi ontem da minha conexão com Deus. E eu já comecei a praticar hoje, melhorar isso. O que eu posso fazer hoje na prática da família? Então eu vou fazer. Amanhã a gente vai tratar de finanças. O que a gente pode fazer para melhorar as nossas finanças? Então a gente vai fazer. Tá bom? Vamos seguir aqui. Tá aqui. Relação com os filhos. Impor é o caminho? É uma pergunta de muita gente. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá? Inclusive, quem tem pergunta, pode ir mandando aí já as perguntas, que daqui a pouco a gente vai começar a responder bastante pergunta, tá? A gente vai responder bastante pergunta aqui. Você que tem aí perguntas para fazer, pode ir mandando aqui para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai abrir aqui para perguntas da família, perguntas que vocês tenham, tá bom? E o objetivo é um só, ajudar todo mundo aqui nessa mentoria tão especial. Vamos lá? Falar com filhos. Isso aqui é só para quem tem filho. Não, isso aqui também é para quem é filho, né? Ter filhos é um dos momentos de mais alegria dentro de uma família. A evolução, o acréscimo de mais uma alma de luz a alegrar a vida e o convívio fortificando ainda mais esse pilar. Mas as dúvidas e responsabilidades quanto à criação em diversos fatores se tornam parte do dia a dia e não podemos esquecer que nossos filhos são seres independentes, que temos que dá-los a melhor direção e ajudá-los a construir a própria vida. Você tem que entender que são fases, né? Então você tem um bebê, depois você tem uma criança, depois você tem um adolescente, depois você tem um adulto. Então, só aí a gente falou de 4 fases, mas que dentro dessas fases a gente tem muita coisa, né? Então você tem aqui um bebê, né? Totalmente indefeso. Você tem aqui uma criança que continua indefesa, mas que já tem uma personalidade. Depois você tem um adolescente que já tem personalidade e opiniões bem definidas. Nem sempre as opiniões daquele adolescente estão certas, mas elas têm que ser respeitadas.
porque senão você vai entrar em choque. E aí é briga todo dia, é problema toda hora. Em breve eu vou fazer uma live só para filhos, só para pais, falar sobre essa relação. Beber um pouquinho de água aqui. Enquanto eu não entendia isso na relação com meu filho, era briga. Porque eu falava é verde, ele falava é azul. Eu falava vermelho, ele falava é rosa. Falava é preto, ele falava é cinza. Então a gente destoava. Então você tem que ter esse entendimento. Você tem que cuidar disso, tá? Isso é de fundamental importância. Isso é muito, mas muito importante para o seu crescimento, para que a relação melhore. Então, você ainda tem um bebê? Então, o que você já pode fazer para essa criança, esse adolescente, esse adulto ser melhor? Ah, ele já é uma criança. O que eu posso fazer para ser um adolescente ou um adulto melhor? Ah, ele já é um adolescente ou um adulto. Dá para melhorar sempre? Tem coisas que não voltam mais, mas podem ser arrumadas, consertadas, adaptadas. Tá? Não desiste, não. Não joga fora, não. Tá? Mas você impor, não dá. Não dá, porque você, como a gente falou, você é de uma geração, eu sou de uma geração, mesmo aqui entre nós, há pessoas de várias gerações. Então não dá para você impor, você tratar no cabresto, né? Não dá, não faça isso, tá? Então a conversa, o diálogo, a orientação, o aconselhamento, o acolhimento, isso é muito importante. É claro, você tem o seu filho, é menor de idade, ele não vai fazer o que ele quer, você é o tutor dele, o responsável por ele, né? Você não é maluco de deixar ele fazer o que quer, não é isso. Mas a boa conversa, o diálogo faz parte desse crescimento. Podemos não concordar com as escolhas de carreira. Por exemplo, eu me lembro de uma vez um senhor que o filho decidiu fazer gastronomia. E ele veio me perguntar, porque ele criticou. Falei, isso não dá dinheiro. Eu falei, mas senhor, pelo amor de Deus, não é o que dá dinheiro que vai fazer seu filho feliz. Se ele fizer o que ele gosta, ele vai ganhar dinheiro com isso. Agora, se ele for ganhar dinheiro com uma coisa que ele não gosta, ele não vai ser feliz e nem vai tampouco ganhar o dinheiro. E ele entendeu. Qual o problema? Imagina um chefe renomado, né? Qual a profissão que você quer? Vá em frente, siga ela e apoie seu filho. Então quer dizer, só se ele for doutor que aí tá valendo. Só se ele for médico. Só se ele for um advogado de sucesso, um juiz, um desembargador, é isso? E se ele for um mestre de obra? E aí? Né? Quantos mestres de obra são melhores do que tantos engenheiros por aí? Né? Eu conheço um senhor que é dono de uma construtora. E ele não é engenheiro. Ele não é engenheiro. Até na conjugação do verbo, às vezes ele tem dificuldade. Dono de uma construtora gigante. E aí? Eu não estou dizendo que ninguém vai estudar, não é isso. Mas respeite as decisões das pessoas, né? A pessoa veio, começou uma faculdade, não é aquilo que ela quer, ela viu, ela mudou no caminho, né? Aí você vai brigar, vai perder o seu filho, ou valorizar mais um do que o outro, né? Amizades, opção sexual, mas jamais podemos impor aos nossos filhos algo. Devemos sempre orar para o melhor deles e sempre buscar informar, guiá-los com o máximo de informação para que a decisão dele pelo caminho seja a melhor possível. Um dia eu disse para uma senhora, o meu filho fez uma escolha, ao meu ver, errada. Eu falei, senhora, a escolha é dele. Se foi a escolha certa ou errada, amanhã ele vai colher os frutos disso. A senhora orientou? Orientei. A senhora fez o melhor? Fiz. A senhora deixou de fazer alguma coisa? Não. Então, dever cumprido. Tá bom? Ame o seu filho, cuide do seu filho. É isso, nosso papel é amar, é cuidar, é estar perto, é estar ali, dizer, tô junto.
E o papel de Deus é transformar. Por isso que tem familiares que têm ojeriza do Evangelho. Você sabia que tem gente que tem raiva do Evangelho? Porque as pessoas quiserem pôr goela abaixo, enfiar a Bíblia na cabeça da pessoa. Isso não dá certo para ninguém. E agora a gente fala, sua família é o mais importante? Esteja sempre por perto, principalmente em tempos tão caóticos. Deixa eu pedir para mandarem mais perguntas. Pode mandar, gente, mais perguntas aqui para a gente. Pode mandando, tem bastante gente mandando, né? As perguntas. Pode ir colocando aqui que a gente vai responder daqui a pouquinho, tá bom? Com o maior prazer, a gente está aqui para responder a vocês e realmente dar todo o apoio que você precisa. Claro que a gente não sabe de tudo e nem temos pretensão a isso, mas queremos ajudar, tá? Deixa eu continuar aqui. Principalmente em tempos tão caóticos, o bem sempre nos apresenta algo positivo, né? E nesse caso, a segurança e a mudança do mundo ao home office, propiciando a qualidade de vida, de estar mais próximo à família durante o dia a dia, e é o lado positivo que devemos olhar. Então tá lá, pandemia, todo mundo dentro de casa. Então encontre maneiras de você suavizar isso. Já tá pesado o clima lá fora. Se você ficar ouvindo televisão o dia inteiro, tu vai ficar louco. Você vai ficar louco. As emissoras só bombardeio, é enterro, é morte, temos que nos precaver, cuidar, higienizar. O vírus está aí, ele existe. Nós não somos lunáticos de dizer que não existe, não sou. A gente não é alienado, né? Que a vacina chegue logo, né? Vamos tomar nossa vacina, nos proteger, nos guardar, mas a gente tem que suavizar essa situação. Não esconda os problemas da sua família. Não tenha vergonha também da sua família. Não julgue as escolhas e posições de sua família. Porque, gente, senão ninguém vai ficar perto de você. Já viu aquela pessoa que só ela está certa? Tudo dela é melhor? Tudo dela, até a doença dela é melhor? Você diz, tô com a dor aqui. Já tive essa dor. Isso não é nada. Pô, pera lá, pelo amor de Deus. Tô com a dor aqui. Isso aí é besteira. Você sabe lá o que é, né? Coloque-se, aí volta para empatia, coloque-se no lugar do outro. Comunicação, tá? Faça isso. Cuidado, tudo seu é melhor, tudo tem que... Poxa, essa competição não é saudável. Não faça isso, tá? Sempre busca apoio, o bem, o acolhimento e a fé. Afinal, sua família é o pilar que te mantém sustentado na busca de todos os bens materiais e crescendo na fé. Sempre busque fortalecer e se juntar ainda mais com eles. Vá, mande mensagem, abrace, diga que os ama, busque esse carinho, fortaleça esse importante pilar da vida. Não dá para abraçar agora por causa da pandemia, tá longe. Eu conversei com uma pessoa, ela me disse... Deixa eu ver, acho que foi ontem, né? Ela me disse assim que a mãe do marido dela é enfermeira, isso mesmo, é enfermeira. E ele está há 1 ano sem ver a mãe. E deu uma crise de choro nele. Deu uma crise de choro. Ele sempre fala com a mãe pelo vídeo e começou a chorar porque não abraça a mãe, não vê a mãe, e a mãe está na frente da batalha no hospital, e o medo da mãe ficar doente. Imagina o conflito. Então entenda, cada um reage de um jeito, cada um é de uma maneira. Então se cuide, cuide dos seus, ame, se coloque no lugar dele. Vamos melhorar, gente. Se a gente for melhor, as coisas vão ser melhores.